Iniciando por sinais, os mesmos podem ser interpretados como sendo formas de onda que carregam informação, como está representado aqui nessa figura. Dependendo da aplicação, nós temos diferentes maneiras de interpretar aquela informação que um sinal está carregando. E para nós é importante o conceito de um sinal analógico, denotado como x de t, onde t, essa variável independente, é o tempo aqui para nós. Está escrito aqui na abscissa, então, por exemplo, o tempo em segundo. E aí a amplitude desse sinal, que aqui é um sinal real, está variando a amplitude de -3 a 6. Essa amplitude pode ser volts, ou pode ser ampere, ou pode ser qualquer outra grandeza física, luminosidade, etc. E o sinal analógico, ele pode ser contrastado com o sinal digital, que está representado aqui, onde no caso do sinal digital, aquela variável tempo, ela já foi discretizada, e daí a gente conta a abscissa como sendo um número inteiro. Então pode ver a diferença aqui da abscissa do tempo contínuo para o tempo discreto, é que aqui a gente está contando 0, 1, 2, 3. À medida que a gente avança no tempo, então, o sinal digital denotado como x de n em colchete, esse n é um número inteiro. E além de ter a discretização da abscissa, um sinal digital também sofreu a discretização da amplitude. Então, contrastando, por exemplo, esse sinal digital foi forçado a ter valores só nos números aqui inteiros. Então, ele só aparece, por exemplo, com valores como 2, 3, ou então -2, -3, enquanto que um sinal analógico não tem restrição e pode ser representado em termos de amplitude por números reais, assim como o tempo também como número real. Enquanto que aqui, no caso do sinal digital, não só a abscissa é um número inteiro, quanto também a amplitude ela está discretizada. No nosso exemplo, a gente usou o número inteiro, mas não é necessário. Poderia ser apenas valores que tenham partido de um conjunto finito. Isso já permitiria chamar o sinal de digital. Então, poderia ser meio, 1,5, 2,5, como níveis de quantização, digamos, passíveis de serem usados por um sinal digital. O importante é que esses níveis possam ser representados com um número finito de bits. E quando o sinal só é discreto no tempo, então a gente evita de chamar digital, porque o digital presume que a amplitude também foi discretizada. E a maioria dos processamentos que se faz são de sinais discretos no tempo, mas a gente acaba encontrando muitas vezes essa nomenclatura de sinal digital também para o sinal discreto no tempo. Mas visto esses dois importantes conceitos, é interessante observar então que tem chips que são responsáveis por fazer a conversão de analógico para digital, o ADC, e a conversão contrária, né, de digital para analógico, também chamado de DAC. Então, por exemplo, uma placa de som de um computador, ela conecta o microfone a um chip ADC e que converte então a voz que a partir do transdutor do microfone foi convertido em um sinal elétrico em um sinal digital. E quando você já tem, por exemplo, um vetor com números, ou seja, um sinal digital no seu computador, e quer ouvir aquele som, então o DAC faz esse papel. Isso daqui também é encontrado, o DAC também, por exemplo, ocorre num CD player. Você tem o CD com as amostras do áudio digital, e quando você faz o playback, o DAC então funciona para converter aquele sinal de digital para analógico. Nessa discussão, a gente está assumindo que os sinais têm sua variável independente denotando tempo. Tanto o t aqui quanto esse n, eles denotam tempo. Então, a gente chama esses sinais de sinais no domínio do tempo. E os valores que o representam são as amplitudes, ou seja, os números que ele vem apresentando à medida que o tempo é variado. Então, esses sinais no domínio do tempo são apenas uma das possibilidades. Por exemplo, imagens são também passíveis de serem interpretados como sinais, mas aí você não tem um domínio de tempo quando você olha uma imagem, uma fotografia. Você tem basicamente só as
coordenadas, os pixels estão localizados espacialmente. Mas para nós agora nesse estudo de transformadas, a gente vai focar nos sinais que estão representados no domínio do tempo, ou seja, com a variável independente sendo o tempo.